nesta noite, convido-os a abrir a palavra no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, Lucas capítulo 18, e a leitura se fará também a partir do versículo de número 18. O Evangelho de Jesus escrito pelo médico Lucas, capítulo 18, versículo 18 a seguir. Conta-nos assim a narrativa bíblica. Certo homem importante perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde muito cedo, disse o rapaz. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E então os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos falar com Deus neste momento? Como é bom estar na tua presença, Pai, tendo a certeza, a consciência tão clara de que é só por causa de Jesus que estamos aqui. Se não fosse o sacrifício perfeito, vicário, substitutivo de Jesus na cruz, não estaríamos aqui. Te louvamos, Pai, porque o sangue derramado de Cristo é um novo acordo e uma nova aliança que o Senhor fez conosco, e através de Jesus fomos reconciliados para um novo jeito de viver. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite possa achar guarida em nossos corações, não no sentido apenas de sermos ouvintes, mas praticantes. Que ao sairmos desse ambiente, Senhor, e convivemos com a realidade da vida lá fora, com pessoas, quem sabe, de um contexto avesso a esse, possamos ser instrumentos da tua verdade, Senhor, para tanta gente que não tem esperança. A minha oração é de disposição ao Senhor. Reconheço minhas limitações, mas também reconheço o poder que teu Espírito tem para, através da tua palavra, trazer sentido à existencialidade da vida do homem. Em nome de Jesus, a ti oramos e agradecemos. Amém? Queira, por gentileza, estar assentado neste momento. É interessante como a palavra felicidade tem sido objetivo de tantos livros escritos, de tantas palestras, de tal forma que felicidade hoje é tema de grandes livros, grandes filmes, grandes pensadores. Um dos maiores pensadores da atualidade, que é um filósofo francês, René Girard, disse que felicidade, no sentido de contentamento ou de resposta para a interioridade do ser humano, talvez seja a sua maior procura. Isso é verdade. Ele fez uma colocação bastante interessante. René disse que ele achou motivos ou percebeu evidências por que a violência é tão presente na historicidade humana. Quando ele falou de violência, ele deixou claro nos seus escritos atuais que não se referia à violência apenas no sentido bélico, de guerra, de disputa de território, disputa de nações, mas René Girard falou de uma violência urbana também.
Não é difícil a gente perceber que quando se fala em paz e segurança, parece para alguns utopia, na realidade, de um mundo chamado por alguns de pós-moderno. Ele também ampliou um pouquinho mais a sua visão filosófica e disse que existe a guerra da conquista, da possessividade. A leitura social que ele fez é que os seres humanos são produtos de um capitalismo tão exacerbado, de um mercantilismo tão dominante, tão real, tão acontecente, que as pessoas travam uma guerra com todos os outros seres ao seu redor. Disse ele que mesmo que seja inconsciente, isso é real. Parece que as pessoas estão à procura da felicidade, e ele fez essa pesquisa e concluiu o seguinte: existem padrões que a mídia e a sociedade expõe, quantifica, dimensiona talvez como padrão de felicidade, e as pessoas acabam absorvendo isso para si. Elas acabam olhando para esses supostos padrões e elas tentam se identificar. Elas olham para os sorrisos estampados nas revistas mais conhecidas, mais populares, para as pessoas de maior influência social, e dizem: essa pessoa deve ser muito feliz. E aí as pessoas vão fazendo associações do que deve ser feliz, inconscientemente, mas vão fazendo. Tanto é que, se você fizer uma pesquisa detalhada sobre conceitos de felicidade na prática, você vai ver que as pessoas sempre associam, por exemplo, ou a figuras conhecidas ou o que elas possuem. Então, se elas não podem ser iguais àquelas pessoas, se elas não têm a influência daquelas pessoas, elas vão tentar ser parecidas com elas ou tentar possuir o que elas possuem. E o ser humano vai fazendo essas associações, esses condicionamentos sobre felicidade. Mas é fato de que o homem está à procura de felicidade. Isso é um tema habitual, comumente, normal para todos os seres humanos. Mas o Evangelho de Jesus, a boa nova, a mensagem com uma visibilidade diferente que Jesus traz sobre a relação de Deus com os homens, a presença de Deus entre os homens, e o jeito que Jesus sintetiza a mensagem sobre quem Deus é, leva o ser humano para um outro patamar, um outro conceito, uma outra ótica sobre o que é felicidade, ou como ser feliz. Aliás, a Bíblia não responde a pergunta: o que é felicidade? Jesus não responde a questão sobre o que significa ser feliz. Jesus fala sobre tipo de gente que é feliz, ou o tipo de pessoas, a virtude de pessoas que são bem-aventuradas, que são felizes, que são completas, que têm qualidade de vida. Você pode depois, com o tempo, na sua casa, abrir Mateus capítulo 5, e você vai ver Jesus descrevendo que tipo de pessoas que realmente são felizes. Mas no texto que nós lemos, é interessante que se aproxima de Jesus um jovem com algumas condições de destaque. Ele era um moço de influência, era um moço importante, era um jovem rico, e o contexto vai nos mostrar também por inferência que era um jovem muito religioso ao extremo, que desde cedo estudava a lei, e isso era comum. É interessante dizer que na cultura judaica os meninos já eram enviados pelos pais para estudar a lei aos 6 anos de idade. Eles tinham que decorar a lei dos 6 aos 10 anos de idade, e que aqueles que eram destacados voltavam para o estudo da interpretação da lei agora dos 10 aos 14 anos. Então, desde pequeno, desde a tenra idade, desde muito cedo, conhecia a lei de Deus, conhecia a respeito de religiosidade, ou de ortodoxia, de conhecimento, de doutrinamento. Esse moço sabia a respeito de Deus, conhecia de cor as leis de Moisés, a lei de Deus, a Torá, desde cedo, muito religioso, e ele era um moço importante.
Algumas versões vão dizer que ele era um príncipe, e o original deste texto vai demonstrar que a palavra usada é que era uma pessoa de muita influência. Ou seja, de uma forma objetiva, um moço influente, reconhecido socialmente, com ótimas condições financeiras e muito religioso. Desde cedo chegou ao zênite, ao topo. Na linguagem talvez social hoje, olharíamos para esse rapaz e diríamos o quê? Esse é feliz. Esse sim é um exemplo, é um padrão de uma pessoa feliz. Desde cedo já alcançou os resultados. Não foi lá no final da sua vida, ao término de uma grande jornada da sua existência, que ele conseguiu conquistar estabilidade. Pelo contrário, é influente, é estável, tem seu reconhecimento. Mas o interessante do texto é que este moço, apesar de todas essas qualificações ou condições, ele se aproxima de Jesus. E ele se aproxima de Jesus com uma questão, uma pergunta, que demonstra a realidade da alma, do coração, do âmago, da existência desse rapaz. Ele chega a Jesus com a seguinte pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E não é apenas pergunta deste rapaz. A eternidade é uma questão do ser humano desde sempre. Resolver o problema da eternidade é o sentido da existencialidade do ser humano. A vida só tem sentido quando se vislumbra o futuro, quando se vê para além, quando se enxerga o amanhã com certeza, e não apenas com uma esperança, mas com uma esperança baseada em uma convicção, que é o que constrói a fé na prática. Não é a convicção daquilo que esperamos, mas também não é a prova, não é uma evidência daquilo que eu não vejo. Então, sendo assim, a pergunta deste rapaz é a pergunta da história da humanidade, porque desde que o homem é homem, desde que o homem foi criado, desde que o homem passou a existir, o seu problema sempre foi em relação à eternidade. E permita-te dizer que eternidade não é uma questão quantitativa em relação ao tempo. A gente define de uma forma muito simplista: eternidade não tem começo nem fim. Mas eternidade é muito mais que isso. Eternidade é ausência de tempo. Não se relaciona a eternidade com o tempo. O tempo foi criado para nós, dentro de um projeto que sim é eterno. Mas quando o homem resolve então esse problema em relação à eternidade, ele resolve o problema da sua existencialidade. A pergunta desse rapaz é uma pergunta atual, porque em todas as gerações, todo tipo de ser humano, vai dizer a antropologia, que todo homem, toda cultura, desde os seres mais tribais, mais simples, até as formas mais complexas de vida, está à procura de resposta quanto à eternidade. E talvez a questão não seja a pergunta, mas sim a fonte no qual procura uma resposta. É fácil de você perceber como as pessoas procuram, alguns na religiosidade, outros no dinheiro, outros em si mesmo, outros na natureza, outros nos fenômenos da natureza. Na história do ser humano, o homem sempre esteve à procura de uma resposta à sua relação em questão, à sua finitude para a eternidade, porque a eternidade, dentro da eternidade, é algo existencial, mas do ponto de vista da nossa finitude, a eternidade parece tão distante, mas também se apresenta como um problema para ser resolvido aqui e agora. O que faremos em relação à eternidade? E sabe por que essa pergunta é tão importante? Porque o ser humano, ele gosta de ter coisas sob o seu controle, o seu domínio, a sua capacidade de percepção e ação. Então, quando se refere a um assunto que está fora da nossa capacidade, aí coloca o ser humano sob a júdice de não somente estar questionando, mas de se sentir limitado. Então tem dois tipos de ser humano em relação a isso: os que simplesmente acreditam e os que não acreditam. A pergunta desse rapaz, permita-te dizer, é a pergunta de todo homem e de toda mulher.
Porque todo homem e toda mulher vai ter que resolver o problema da eternidade. A sua e a minha vida é extremamente dependente e limitada, ou não? Quem de nós vai estar aqui cultuando daqui a 150 anos, por exemplo? Olha como nossa vida é limitada, é finita. É como se quando nascêssemos, Deus soltasse um relógio, clicasse em um relógio, o relógio da nossa existência, e o cronômetro estivesse correndo de forma decrescente. A pergunta desse rapaz é a pergunta dos homens. Os maiores pensadores da história fizeram esse mesmo questionamento. Mas na verdade, todo homem e toda mulher precisa resolver o problema da eternidade. Este rapaz não tinha encontrado a resposta da sua eternidade no dinheiro, porque dinheiro não responde à eternidade, dinheiro responde à vida aqui. Ele também não encontrou resposta na religiosidade, porque religiosidade, o mecanismo religioso, ele apenas condiciona o homem sobre como pensar em relação à eternidade, mas não resolve o problema da eternidade. Esse moço também não encontrou a resposta da eternidade na sua influência, porque ser social, ser bem visto e bem quisto pela sociedade, ser influente, ser popular, também não resolve o problema da eternidade. Não é à toa que nas revistas, nos jornais, você vai ver pessoas extremamente influentes, mas que tiram a sua própria vida. A pergunta do homem em relação à eternidade é a pergunta sobre a própria razão da sua existência. Por que eu existo? Será que tudo acaba aqui? Será que tudo para aqui? Nesse ano eu completei, pela misericórdia do Senhor, 24 anos de ministério. Comecei a pregar muito cedo, tinha 9 anos. Um garoto me colocava em cima de uma cadeira para pregar. Mas nessas 2 décadas e meio que está se passando, eu sentei com muita gente para conversar, dos mais diferentes níveis sociais, culturais quanto à informação, pessoas influentes, outras nem tanto, indoutas, pessoas expressivas, pessoas mais fechadas, mas dentro de todos eles eu descobri a mesma necessidade. Mas a questão começa aqui, e essa minha introdução teológica foi para fazer você pensar em uma verdade. A questão da eternidade para você é algo para ser resolvido agora, ou é para ser pensado depois? Esse moço chega a Jesus com uma frase bonita, com a fala certa, com a pergunta interessante, como alguém influente, alguém que sabe colocar as suas palavras, alguém que sabe falar de forma bonita, alguém que tem a dissertação correta, alguém que domina a fala, o vocábulo. Ele chega a Jesus primeiro fazendo o que está correto em relação a um bom influenciador. Ele chega primeiro elogiando. É interessante a conversa desse moço com Jesus, porque antes ele chega primeiro conversando e na sua conversa ele quer elogiar a Jesus, como quem quer induzir o sentido da conversa. Ele diz: bom mestre. Para esse rapaz, Jesus era um bom mestre, um bom professor, um bom ensinador da lei, um rabi, como aqueles que ele encontrou na sua infância quando foi decorar a lei. Jesus era um bom intérprete da lei, um bom ensinador da lei. E quando ele chega a Jesus com esse discurso bonito, chega elogiando e diz: bom mestre, para sua surpresa, Jesus já para a conversa aqui e diz: bom é o Pai. Por que você está me chamando de bom? Como é que você me chama de bom e você me qualifica como bom se você nem me conhece? Bom é o Pai.
O único que você pode realmente definir como bom é Deus. Jesus já para o elogio e a conversa daquele rapaz aqui, que chega com a fala bonita, indutória, manipulável, tendenciosa. Bom mestre, não, bom é o Pai. Nossa conversa já começa dizendo que se alguém tem que ser chamado de bom, é Deus. Mas ele chama Jesus de bom mestre, bom professor. Para esse rapaz, Jesus não passava de um bom professor, um bom mestre. E sabe o que mais me chama a atenção neste texto? Que não é só para o rapaz, o jovem rico, que Jesus era chamado de bom mestre. Para muitas religiões, para muitas filosofias, para muitas pessoas, para muitos segmentos da sociedade, Jesus não passa de um bom mestre. Alguns chamam ele de profeta, outros dizem que ele é um espírito evoluído. Alguns chamam Jesus de guru. Já compararam ele ao arcanjo, já compararam ele a um anjo. Alguns dizem que ele veio para revolucionar na sociedade, outros disseram que ele veio para fundar uma religião. Estão chamando Jesus de o maior psicólogo que já existiu, tem até literatura sobre isso. Na atualidade, existe um equívoco na pregação do evangelho da autoajuda que anda na contramão do evangelho pregado por Jesus, que mostra um Jesus que é doador de bênçãos, um Jesus que barganha bênçãos, um Jesus que faz tudo o que o homem quer, é só saber conquistar a ele. Mova Jesus com sua fé e ele vai dar tudo o que você quer. Mas o Jesus apresentado pela Bíblia, que é o tema central das Escrituras, porque ele disse, elas de mim testificam. Agostinho disse muito bem, que se você quiser conhecer a Bíblia, você precisa conhecer Jesus. E se você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. Agostinho disse que ele é a chave hermenêutica de interpretação de toda a Bíblia. E é verdade. Ele disse, elas de mim testificam. Então, se queremos saber quem foi Jesus, não deveríamos então olhar para a experiência da vida humana, ou para o que diz a sociedade, ou os pensadores, ou historiadores, mas o que a Bíblia diz ao seu respeito, e o que ele mesmo disse ao seu respeito. E eu vou lhe informar, Jesus é mais do que um filósofo, mais do que um pensador, mais do que pensam que ele é curandeiro, mais do que um doador de bênçãos, mais do que um profeta, mais do que um espírito iluminado. Jesus nas Escrituras é chamado de o próprio Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Também disse Jesus, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é mais do que conceitos podem definir. Ele é Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estamos equivocados sobre quem é Jesus. E eu também não vim nessa noite para pregar uma mensagem de autoajuda. Eu não vim nessa noite para te dizer umas frases de efeito ou preparar o caminho para uma próxima agenda. Eu vim nessa noite falar sobre quem é Jesus, porque a mensagem que o mundo mais precisa ouvir é a respeito de quem é Jesus. Estamos equivocados no jeito da gente viver sobre quem é Jesus. Qual é a ideologia de um discípulo? Porque Jesus não chamou devotos, Jesus vocacionou discípulos. E qual é a ideologia de um discípulo? A ideologia de um discípulo é ser igual, parecido com o seu mestre. A ideia da palavra discípulo no koiné grego é a ideia de alguém parecido, alguém que transparece o seu mestre. Discípulos de Jesus, ou na nossa linguagem, cristãos, deveriam ser aqueles que vivem o estilo de vida proposto por Jesus, que são tão parecidos com Jesus, que ao as pessoas conviverem com eles, elas vão identificando as verdades, os princípios, os valores, os ensinamentos de Cristo. Essa não foi a ideia de Jesus para os seus seguidores? Vocês vão ser o meu tempero para dar sabor à vida sem sabor aí do mundo. Vocês vão ser a luz que vão trazer iluminação, sentido para um mundo que vive em trevas. Nós deveríamos representar quem Jesus é. Sabe por que o mundo tem um conceito errado sobre quem é Jesus? Porque Jesus, ele é uma verdade acontecente, disse Hegel. Se ele não dominar todas as esferas da minha vida, todas as áreas da minha vida, e se o jeito de eu viver não identificar, não evidenciar, não dimensionar, não demonstrar quem é Jesus, então o meu conceito, a minha ideologia não passa apenas de religiosidade, e de religiosidade o mundo está cheio.
Então vou lhe fazer uma pergunta, porque a palavra é para você ouvir, entender, você precisa assimilar e precisa praticar a palavra. Aí você construi a casa sobre a rocha. Se você ouve e não pratica, sua casa está construída sobre a areia. Então vou fazer duas perguntas aplicativas antes de continuar o desenvolvimento da mensagem. Primeiro, responda a você mesmo. É essencial essa resposta para você entender a continuidade da mensagem, poder absorver os princípios que eu quero te passar nessa noite. Na sua definição, quem é Jesus? Na sua vida, quem é Jesus? A segunda pergunta que eu te faço, aplicativa, é: de fato, quem convive com você, não aqui no ambiente religioso, lá fora, nas esferas da vida, do dia a dia, do seu trabalho, do seu relacionamento, o que dizem as pessoas a respeito de Jesus quando te conhecem? Havia uma questão para esse moço, e a questão é que ele foi a Jesus pedir uma resposta, mas aguardava que a resposta de Jesus viria do conceito da lei. E ele diz: bom mestre, bom intérprete da lei, me explica como eu faço para herdar a vida eterna. A primeira problemática é que para ele Jesus era o mestre, mas a segunda, que eu quero colocar aqui, é que esse moço imaginava, como todo bom religioso, de que o segredo da vida eterna está na prática de mandamentos, de obras, aquilo que é estereótipo, é visível, é objetivo, é palpável. Ele diz: o que eu preciso fazer para herdar? A linguagem desse rapaz demonstra que para ele salvação estava ligado a fazer. E esse é um equívoco não só desse rapaz, mas da maioria das pessoas que são muito religiosas, que imaginam que a minha salvação é determinada pelas minhas obras. E o Novo Testamento, principalmente a epístola de Paulo à igreja de Roma, é uma vacina contra a ideia de que o ser humano é salvo por as suas obras. Esse é o ensinamento da igreja romana. Vou lhe explicar uma coisa: ninguém é salvo por caridade, por religiosidade, por cumprir mandamentos, por ser um bom religioso, por ser uma pessoa que faz boas obras. Nós não somos salvos por obras. Efésios 2, 8 e 9, o texto central do século XVI, lá da Reforma Protestante, é esse daqui, meu irmão. Nós não somos salvos pelas obras. Olha o que diz o texto. Ele diz assim, ó: sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. E o versículo 9 vai dizer: e não é por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é produto do laboratório do coração dos homens, da prática da religiosidade. Significa que você pode ser um bom religioso, conhecer mandamentos, que você pode fazer tudo certo, que você pode ser influente, pode ser uma pessoa agradável, sociável, simpática, empática, mas significa que você não está salvo. Porque a salvação não é produto de obra dos homens. E sabe por quê? Porque a verdade do Novo Testamento é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que Deus, olhando, não viu um justo sequer. A salvação não é conjugada entre o homem e Deus. O homem não é consalvador de si mesmo. Só existe um Salvador, e o único meio que somos salvos é através da obra perfeita e vicária de Jesus na cruz. Ao homem é impossível salvar a si mesmo, mas quando Deus contemplou que o homem era impossível se salvar, então Deus enviou o seu Filho. Ele mesmo encarnou, habitou entre nós, andou entre nós, esteve entre nós, viveu uma vida sem pecado e subiu à cruz para pagar pelos nossos pecados. E ele gritou: Tetelestai, está pago a sua dívida. E Paulo diz que ele rasgou a cédula que era contra nós, triunfando sobre principados e potestades e garantindo a liberdade de vivermos livremente a vida de Deus, começando aqui para toda a eternidade. Significa então, nessa linguagem, que o governo de Deus, o reino de Deus, que é o tema mais pregado por Jesus, mais ensinado, mais dissertado pelo mestre, é algo que não se projeta apenas para a eternidade, no sentido do além, do depois, em que meus olhos se fecharem, mas é algo que deveria ser vivido, experimentado aqui na existencialidade. Aqui está o ponto da conversa de Jesus com esse moço.
O que eu preciso fazer para herdar? Como uma herança que vai vir. Aí Jesus vai conversar com ele assim: você conhece os mandamentos? Jesus entrou no campo do bom religioso. Não é a primeira vez que Jesus leva o religioso para os mandamentos. Certa vez religiosos chegaram a Jesus e perguntaram sobre a eternidade, o que precisavam fazer para ser salvo. E Jesus devolveu a pergunta: respondam vocês que são os escribas, os doutores da lei, que sabem a lei de cor, o que precisa se fazer para ser salvo? E disseram: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Chegaram até a aumentar o texto em relação ao texto de Moisés. Disseram: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Colocaram até a palavra com todo o nosso entendimento. Isso não está na fala de Moisés, está na fala dos religiosos que procuraram a Jesus, porque eles imaginavam que a lei e o seu ensinamento poderia levar o ser humano à salvação, que o cumprimento de religiosidade salvava o homem. E Jesus devolve a resposta para os religiosos, diz assim: responderam bem, faça isso e você vai viver eternamente. E diz a Bíblia que o religioso quis se justificar, e querendo justificar se perguntou: quem é meu próximo? Justificar do quê? Se Jesus não tinha acusado ele de coisa nenhuma. Ele perguntou: o que eu preciso fazer? Jesus diz: responda você, tem que cumprir a lei, faça isso e viverá. E ele tentou se justificar. Justificar do quê? É porque ele estava diante de alguém que só lhe sobrava uma atitude: ter que se justificar diante de quem ele é. Nesse diálogo, nessa conversa, nesse momento, quando o moço cita a lei, ele começa a citar de cor a Jesus: eu conheço a lei, não matarás, não adulterarás, tudo isso eu conheço desde cedo. É como então, agora, se a história voltasse-se para ele, se sua pergunta voltasse a ele mesmo: então, se você conhece tudo isso, então por que você não sabe resolver a sua eternidade? Então por que sua pergunta continua? Então por que você veio aqui? Escuta o que eu vou lhe dizer, meu amado: conhecer não é suficiente, falar a respeito de Deus não é suficiente, ter informações sobre Deus não lhe é suficiente. Você pode falar sobre Deus, conhecer sobre Deus, louvar a Deus, sem de fato Ele reinar sobre sua vida. Porque a minha relação com Deus não é mensurada, não é medida, não é vista, não é vislumbrada pelo quanto eu sei a respeito dele, ou pelo conhecimento teológico, bíblico, exegético que eu tenho, religioso que eu tenha, se eu cumpro todos os mandamentos, se eu sou bem visto, se eu estou acima da sociedade. Não é isto que me faz de fato viver com Deus. É aqui que está agora a questão da conversa. Jesus olha para o rapaz neste momento e lhe diz o seguinte, quando ele lhe devolve, dizendo: faço isso desde cedo, Jesus lhe diz: falta uma coisa, porque há uma diferença, queridos, entre conhecer e viver, teoria e prática. Deus não quer ser assunto apenas teológico, religioso, litúrgico de um culto. Deus não tem que ser apenas uma linguagem cultica para você, que você entra aqui dentro, se veste da religiosidade e fala com Deus e ouve sobre Deus. Ele quer ser Senhor de todas as esferas da sua vida, onde você estiver, com quem você conviver, onde você se relacionar, sobre tua vida, sobre tua existência. Ele quer dominar. É isso que Jesus disse: o reino de Deus, o governo de Deus está entre vocês. Paulo disse que esse reino não é comida e nem bebida, ou seja, não está relacionado ao que me traz satisfação. O reino de Deus, disse Paulo, se manifesta em paz, justiça e alegria no Espírito. Tudo que é justo, alegre e pacífico tem a ver com o jeito que Deus reina, que Deus governa. Mas não é um governo físico, não é um governo geográfico, não é um governo político. Deus quer governar pessoas. Ele quer estabelecer dentro de você o reinado dele. E aí, disse Jesus, quando o reino de Deus entrar em você, é como uma mulher que lança fermento sobre a massa, disse Jesus. Assim é o jeito que Deus governa, que é jogado o fermento, é apenas um fermento, mas quando ele entra em ação, ele altera a massa inteira. E aí ele continua dizendo: o reino também é igual ao grão de uma semente,
Semente de uma mostarda, que você lança à terra, e é apenas uma semente, mas quando brota, sai para fora, e os galhos vão crescendo, e as aves vêm e fazem ninho. Ali disse assim que Deus governa pessoas. É algo que está dentro do ser, mas que vai se dimensionando para a vida, que vai saindo, que vai alterando ambientes, que vai se manifestando. Deus quer governar todas as áreas da sua vida. Porque se você apenas vem para o templo para encontrá-lo aqui, então de fato Ele não é Senhor sobre sua vida. Deus quer habitar em você. Deus quer fazer do seu coração o seu próprio trono de louvor. Ele quer fazer morada na sua existência. Paulo diz que você é o templo, o local de habitação e manifestação do próprio Espírito de Deus. Você não deve vir à igreja para encontrar a Deus. Você vem para a igreja para cultuar e reconhecer o Deus que habita dentro de você. Você não vem para o culto para encontrar a Deus, você vem para o culto para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto inteligível, este é o culto racional. E é no momento de um culto de ensino como esse que temos que rever esses valores, que temos que nos alimentar da palavra e deixar a palavra internalizar em nós e trazer sentido. Talvez até aqui você viveu com Deus uma relação achando que estava ligado ao que você faça a sua salvação. Então o seu conceito é o mesmo desse rapaz. Você diz, eu já fiz tudo certo. Talvez você diga a mim, pastor, eu já fiz tudo certo, eu cumpro tudo certo, eu faço tudo certo. Mas ainda eu não tenho respostas. E Jesus diz àquele rapaz, falta uma coisa a você. Você vai precisar abrir mão de tudo que domina o teu coração. Você terá que abrir mão, se você quer me seguir, de tudo que escraviza você. Você terá que abrir mão de tudo que te dá popularidade, reconhecimento na sociedade. Se você quiser caminhar comigo, funciona assim, diz Jesus ao jovem rico. Você vai ter que pegar todos os bens que você tem, e você vai ter que vender, e quando você lucrar com eles e ter dinheiro, você vai pegar tudo que você conquistou com o seu dinheiro, e você vai dar aos pobres. Você vai dar a de fato quem precisa, porque se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão de tudo que te domina para aprender a servir. A lição do reino, a vida do reino, a essência do reino se manifesta em servir. Servir é o tema central. Jesus disse, o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a lógica do Evangelho. Quando eu sirvo, eu fico parecido com Jesus. O Jesus que nós pregamos do Evangelho, ele nasce na manjedoura e termina lavando os pés. Esse Jesus pintado pelos quadros europeus, esse Jesus com traços finos, esse Jesus não tem nada a ver com o Jesus dos Evangelhos. A sua relação com Deus está além daqui. Escuta o que eu vou lhe dizer, é um princípio teológico. Adoramos muito mais a Deus e o servimos quando estendemos as mãos do que quando levantamos. Olha o que Jesus vai dizer a esse moço: vai, vende tudo e dê aos pobres, e depois me siga. O que você der aos pobres, o seu galardão está nos céus. Mas quanto à tua vida aqui, depois que você abrir mão de tudo que te domina e aprender a servir com igualdade, você vai ter que ir lá no meio dos pobres, uma pessoa importante como você, igual a elas, e vai ter que servir. Quando você aprender esses reinos, esses princípios do reino, do jeito que eu governo, que eu direciono, a minha vontade, é aí que você poderá me seguir. Eu vou terminar a mensagem desta noite dizendo o seguinte: que o Evangelho não é um convite de benefícios. Estão equivocados os que ensinam assim. O Evangelho não é uma cartilha de sucesso, não é livro de autoajuda. O Evangelho não é um convite de bem-estar. A gente gosta de frase de efeito, diz todo mundo que vem a Jesus sai alegre, fica alegre. Esse é um exemplo bíblico de que isso não acontece sempre. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que quiser me seguir, terá que abrir mão de si mesmo, terá que negar a si mesmo, para depois tomar sua cruz, para depois me seguir. Uma vez ele disse aos seus seguidores: vocês querem continuar me seguindo? Vou lhes dizer uma coisa: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, até as raposas têm seus covis, as aves os seus ninhos.
Eu não tenho aonde recostar a minha cabeça. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha me seguir. Se você não abrir a mão da sua vida por amor a mim, você perderá a vida eterna. Ele chegou a convidar as pessoas e dizer a elas: se você não abrir mão de pai, mães e amigos por amor ao meu nome, você não é digno do meu reino. Você terá que enxergar o meu reino como uma criança enxerga a vida, porque delas é o reino dos céus. Se você quiser vir após mim, então aprenda a servir e a viver para mim. O Evangelho é um convite de perder para ganhar, de morrer para viver, de abrir mão para conquistar eternamente. O Evangelho não é um convite de benefícios, não é Deus abrindo uma cartilha e dizendo: vem a mim e eu vou te dar tudo o que você quer. Essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é o contrário disso. Ele disse: basta cada dia o seu mal. Aprenda que Deus veste lírios, alimenta aves e Ele cuida de você. Não repita muitos pedidos na sua oração, porque os gentios fazem assim. Deus, o Pai, Ele é Pai, Ele é Abba, e Ele sabe do que você precisa mesmo antes de você pedir. Antes, aprenda a buscar o governo de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Esse é o ensinamento de Jesus. O convite de Jesus a você nessa noite é abrir mão de tudo que te domina para apenas servir. Esse é o convite de Jesus a você nessa noite. A mensagem dessa noite não é receba, toma posse. A mensagem dessa noite é abra mão, renuncie a tudo que venha te prender. O convite de Jesus é: eu quero reinar sobre tua vida, eu quero reinar sobre suas escolhas, eu quero reinar sobre seu casamento, eu quero reinar sobre o jeito que você trabalha, o jeito que você se relaciona com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com as pessoas do seu convívio, com seus empregados, com o seu patrão, com a sociedade. Eu quero reinar, eu quero ser Senhor, eu quero ser conhecido através de você. Se você puder, apenas para não desprestar atenção, eu gostaria de convidar agora você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. E enquanto você fecha os seus olhos, eu quero te lembrar da fala de Jesus. Ele diz: vai, vende, dá aos pobres, e depois me siga. Quando Jesus diz siga, no original, como se Jesus estivesse dizendo assim: quando você abrir mão de tudo que te domina, quando você abrir mão de tudo que escraviza você e aprender a servir, você vai me seguir. Ou seja, aonde os meus pés pisarem, seus pés se encaixarão em minhas pisaduras. Você me segue, eu vou na frente, você vai atrás. A rota é minha, a direção é minha, você vai atrás. Eu sou o Senhor das suas decisões, eu serei o Senhor das suas escolhas. Quando você abrir mão de tudo para andar depois de mim, mas quem vai na frente sou eu, você me segue. A Bíblia diz que aquele moço, quando ouviu as palavras de Jesus, muito triste. Aquele moço saiu muito triste ao ouvir a proposta de Jesus. A mensagem dessa noite é uma vocação de Deus para andarmos na contramão do que ensina a sociedade. Enquanto a sociedade ensina que felicidade é o que possuímos, ou está relacionado ao que conquistamos, o Evangelho de Jesus te ensina que felicidade está muito mais ligada àquilo que você é capaz de abrir mão por uma causa maior. Disse um pensador que o valor de uma causa não é determinado pelo quanto podemos lucrar por essa causa. Isso não demonstra quanto uma causa vale para você. Vou repetir: o valor de uma causa não é determinado pelo quanto você pode lucrar por uma causa. O valor de uma causa, sim, é determinado pelo preço que você está disposto a pagar por essa causa. O Senhor te convida nesta noite. Eu quero que você me conheça.
em todas as esferas da sua vida. Mas de fato você vai me conhecer quando você aprender a servir. Disse Jesus: você quer viver a vida eterna? Dê aos pobres. Eu concluo com esse pensamento. A minha relação com Deus não é mensurada como eu me expresso no culto, como eu sou visto, como eu sou classificado pelas pessoas. A minha relação com Deus está totalmente ligada ao jeito que eu me importo e me relaciono com as pessoas. Jesus disse: porque quando você alimentar elas, você alimentou a mim. Quando você vestir a elas, você vestiu a mim. Quando você matar a sede delas, e se importar que elas estão com sede, você está matando a minha sede. Quando você souber que uma delas foi presa e você for vê-las por estar preocupado com elas, é a mim que você foi ver. Quando uma delas ficou doente, você se importou com a saúde dela e foi lhe fazer uma visita, é a mim que você está visitando. O Senhor quer nos levar a muito além do cumprir de mandamentos, para entendermos que o braço de Deus se manifesta, que a mão de Deus é presente, que os olhos de Deus veem, que os ouvidos de Deus ouvem, que os pés de Deus chegam aonde nós ouvimos, chegamos, tocamos e chegarmos. Você representa Deus no meio de uma geração, de uma cidade como esta, cheia de pessoas tão vazias, que convivem com você, com a mesma pergunta desse rapaz, talvez não com as mesmas palavras, mas com a mesma intenção. Convide-as a conhecer um Jesus que é mais do que um bom mestre, um Jesus que é Deus, gerador de vida onde não há vida, gerador de visão aonde havia cegueira, gerador de audição aonde havia surdez, geração de caminhada e sentido para quem não podia andar. A geração, o gerar, o produzir de esperança para quem só via morte e já estava em decomposição. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com qualidade, vida em abundância, geradores de vida, pessoas sedentas que se tornam fonte para matar a sede de outros, fontes de águas que jorrarão eternamente. Coloque-se em pé na presença dele. Nessa noite de ensino, você aprendeu sobre o Evangelho de Jesus e a proposta de Jesus para quem quer segui-lo. Jesus é chamado, Cristo é chamado de a esperança da glória. Eu acho extraordinária essa expressão, porque a esperança da glória é sintetizada por aquele que foi enviado por Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Mas a esperança da glória é vívida e pode existir hoje dentro de você, porque Ele foi enviado, por isso Ele é Cristo, a esperança da glória. Olha para dentro de você, talvez à procura de tantas respostas. Nesta noite, clame a Cristo para que reine sobre sua vida e sua família. Convide Jesus a ser Senhor da sua vida. Convide Jesus a ser Senhor da sua história. Quem sabe você está aqui dentro ouvindo a palavra, quem sabe você está me assistindo neste momento, quem sabe você me vê por essa gravação, pela internet. Eu não sei aonde a voz de Deus chegará através dessa mensagem, mas hoje Jesus te faz um convite. Talvez você viveu até aqui procurando em tantos lugares, batendo em tantas portas, e você diz: eu não consigo sozinho, o que eu preciso fazer para herdar? Eu não consigo, eu segui mandamentos, eu tentei fazer tudo certo, mas Ele diz: você precisa apenas me conhecer, e abrir mão de tudo para andar depois de mim, pois eu sou a porta, e quem bater nessa porta e entrar por ela, salvar-se-á. Porque só virá a mim quem o Pai me der, e quem o Pai me der de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ore neste momento, clame neste momento ao Senhor. Pai, nesta noite nós oramos em nome de Jesus.
Oramos com ações de graças pela Tua palavra, porque a Tua palavra opera o querer e o efetuar em nós. A Tua palavra jamais voltará vazia. Nesta noite, Senhor, estamos sendo alimentados por Ti. Estamos aprendendo a Teu respeito. Nesta noite estamos sendo edificados por Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra gera em nós vida e vida eterna. E que haja nesta noite esperança para aquele que acordou, quem sabe, um dia tão difícil. Pessoas que procuraram em tantas religiões, em tantas filosofias, em tantos lugares. Pessoas que procuram em tantos ambientes em si mesmo, mas que estão ainda à procura de algo que parece impossível. Ter paz, ter felicidade, ter contentamento, ter sentido. Mas a minha oração nesta noite, em nome de Jesus, é que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor. Tu és o pão da vida, nos dá o pão nosso. A Tua palavra nos basta, porque Tua graça, Senhor, ela nos basta porque se aperfeiçoa o Teu poder em nossas fraquezas. Quando achamos que estamos fracos, na verdade é aí que somos fortes. Tu és um Deus que fortalece, e porque nos fortalece podemos passar por dificuldades, podemos ter falta, mas podemos ter em abundância, Senhor. Podemos passar tribulações e podemos conquistar, Senhor, porque Tu és o Deus que nos fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso sei estar abatido, sei estar bem, eu sei passar por necessidade, sei ter em abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu és o nosso Deus, és Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Fortalece-nos em Cristo nesta noite, ó Pai. Venha sobre nós, e que Teu Espírito gere vida onde não há vida nesta noite, Senhor. Que Teu Espírito traga razão à existência daqueles que já não têm mais sentido, Deus. Venha sobre nós nesta noite, ó Deus. Venha sobre nós, Pai. Você pode orar com alguém agora. Eu vou te convidar a você abraçar alguém, orar com alguém agora. Se aproxime de alguém. Estamos em uma noite de ensino da palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que ajude você nesta noite. Peça ao Espírito Santo que ajude você. Ore pelo seu irmão. Peça que o Espírito Santo também o ajude a caminhar muito mais distante, a ir além do aqui e agora, para vislumbrar que é um Deus poderoso, que se preocupa conosco. Pai, a nossa oração é: tira-nos da religiosidade, Senhor, de imaginar que o Senhor quer que vivamos apenas agora, Pai, para ir muito além, muito além, muito além, muito além, Senhor, muito além, Pai, muito além. Venha sobre nós, Pai, e que possamos ir além, muito além. Ó Deus, Tua igreja ora, Tua igreja clama, Tua igreja intercede, Senhor. Tua igreja pede nesta noite.